E finalmente chegou o momento de o Literatos TV fazer a sua primeira prestação de contas ao público, né? Um público que nós estamos percebendo pelas perguntas que estão chegando, que é um público muito exigente. É verdade, Maico. Nós fizemos aqui uma seleção de perguntas recorrentes. Claro que a gente não vai responder todas, mas a gente achou importante dar esse feedback aí para o nosso público, né, Maico? É verdade, né? Vamos começar então, porque é uma oportunidade também de a gente falar de assuntos que talvez ficaram para trás, ou até de anunciar temas que nós vamos abordar mais adiante e também de esclarecer, né, algumas dúvidas que o pessoal mandou por e-mail, ou no Facebook, ou comentou ali no YouTube, enfim. Vamos lá. A primeira pergunta é: por que vocês mostram tantos escritores fumantes? Realmente, né? Hoje é uma coisa politicamente incorreta, né? Mas a grande verdade é que os escritores, né, eles sempre fumaram como chaminés, né? Verdade. E esses escritores mais antigos, aí do século XX, do século XIX, né, praticamente todos eles têm um cigarro, um cachimbo, um charuto na boca, né? E a gente acaba mostrando, não para fazer apologia do cigarro, mas porque os caras fumavam mesmo. Vou fazer o quê? É verdade. Os caras fumavam mesmo. São as imagens que tem, gente. São as imagens que nós temos. É isso ou nada, entendeu? É isso. É por isso, só por isso, né? O Tadeu Braga pergunta: David Lynch não desistiu de Twin Peaks? Pois é, né? Nós fizemos um programa sobre o David Lynch. Nós começamos anunciando que ele iria fazer uma nova temporada do Twin Peaks. Nós estávamos promovendo o Twin Peaks sem ser pagos, né? Exato. E aí, Vilton, como é que fica esse negócio aí? O David Lynch disse: não vou fazer. Não vou fazer. Faltou, talvez eles não se entenderam aqui, né? Mas viu, é isso que dá a gente ficar fazendo programa a respeito de coisas que ainda não foram realizadas. Mas mesmo assim, né, Michael, né? Ficou o conteúdo a respeito dos outros filmes que o David Lynch tinha feito, que eu acredito que... Né? Valeu? Eu sou suspeito a dizer, né? Mas eu acredito que... valeu pela revisão. Valeu pela revisão. Mas olha, existe um movimento na internet, né, do tipo, volta Lynch, por favor, e quem sabe ainda a coisa pode... A gente não sabe, não vai garantir nada. Eu tô dentro. Né? A gente não sabe, né? Mas talvez ele ainda volte para fazer a série. Marcílio José perguntou a respeito de Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, Marcel Proust. Ó, aí está uma indicação de uma leitura de peso, né? A gente sabe que 3 foram os grandes romancistas ali do princípio do século XX que definiram completamente o que seria o romance dali em diante. Reescreveram a literatura. Reescreveram, né? O Marcel Proust, com Em Busca do Tempo Perdido, o Kafka, né, com a obra maluca dele, né, totalmente bizarra, né, desesperada, com situações burocráticas totalmente anormais, e claro, né, o James Joyce, e principalmente com Ulisses, né, o James Joyce. Então valeria aí, a dica é muito bem-vinda, né, valeria aí um programa sobre esses 3 grandes romancistas do princípio do século XX. A gente tem uma outra dúvida, que é escritores que escreveram sobre guerras, na verdade uma sugestão, né, de programa. Afinal, este ano, 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, era uma boa sugestão, né, do Eduardo Honório de Lima. Pois é, quando eu digo assim, escritor que participou de guerra ou que escreveu sobre guerra, o que vem à sua cabeça assim, no primeiro momento? Vem Hemingway. Hemingway, sem sombra de dúvida. Porque o Hemingway era um cara que gostava de guerra, né? Sim, ele tinha que estar lá no meio. Então tinha que estar lá. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial, ele esteve na Guerra Civil Espanhola, ele esteve na Segunda Guerra Mundial, então ele era um cara que ele ficava sassaricando, né? Ele estava em todo lugar. E o Hemingway também, né? Ele gostava de touradas, ele gostava de caçadas, ele gostava de pescar, ele tinha uma metralhadora para atirar em tubarões, né? Então, quer dizer, o estilo de vida, né, do Hemingway, né, hoje não pode mais ser ostentado. Né? Ele ia ficar entediado, acho, hoje em dia. Eu acho que sim. Eu acho que o Hemingway ele seria totalmente contrário a essa coisa do politicamente correto. Mas, enfim, sobrou a obra, né, do Hemingway, e boa parte da obra dele fala sobre guerras, né? Acho que valeria um programa. Mas existem outros autores. Sim, né? A gente tem o Salinger também, né? Salinger. Inclusive escreveu O Apanhador do Campo de Centeio enquanto estava na guerra. A gente tem outros também, o Saint-Exupéry, né? Sim, o autor do Pequeno Príncipe, que era aviador, inclusive. Piloto de avião. E também, né, para não dizer que não falei das flores, né, brasileiros. Por exemplo, né, o grande cronista Rubem Braga, né, ele esteve, né, com a FEB, com a Força Expedicionária Brasileira,
na Segunda Guerra Mundial, né, sobre a qual ele escreveu exaustivamente, né? Então tá dada, né, a dica e é muito bem-vinda porque o tema realmente é muito interessante. Uma curtinha, Maico. Por que o tempo de duração do programa não é maior? Olha, essa aqui, infelizmente a gente não tem o nome da pessoa, tem aí? Não tem não, né? Não tem. Infelizmente não temos o nome da pessoa, mas olha, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, porque os produtores de televisão, todo mundo acha que o nosso programa ele é muito longo, né? Porque a gente fala muito tempo, né, sobre literatura e tal, e eu digo o seguinte, Até né? o câmera fica rindo a hora que a gente Até o câmera começa a rir, né? Mas a verdade é que hoje, né, principalmente os vídeos que são postados no YouTube, tem gente aí fazendo vídeo de 50 minutos, vídeo de 1 hora, né, falando sobre um tema, né? Enfim, eu acho que as coisas estão mudando, né, nesse sentido também. Outra pergunta é: o que é cultura brasileira? Por que ela não é valorizada? E o Elias Lacoste sugere falarmos de autores brasileiros contemporâneos. Isso é um negócio muito legal, né? Nós não queremos entrar naquela bobagem nacionalista, bairrista. Vamos falar só de literatura brasileira, vamos valorizar o que é nosso. Não é nada disso. Eu gosto muito de uma passagem do Ítalo Calvino, o escritor italiano, em que ele diz o seguinte, num livro chamado Por que Ler os Clássicos, né? Em que ele diz o seguinte: olha, nós devemos ler os nacionais para entendermos os estrangeiros e devemos ler os estrangeiros para entendermos os nacionais. Mais ou menos é essa a proposta do Literatos TV. A gente quer ficar de olho no que foi produzido fora, né? Para a gente também falar sobre aquilo que é produzido aqui, né, na nossa terra, né? A nossa proposta é meio oswaldiana, do Oswald de Andrade, do Manifesto Antropófago, né? Que aquela ideia é o seguinte, né? Só me interessa o que não é meu, porque eu vou aproveitar aquilo que é estrangeiro a partir do momento que aquilo pode contribuir com a minha própria cultura. Não ter uma relação de submissão com a cultura estrangeira, mas você dialogar com a cultura estrangeira impede igualdade, como faziam os antigos canibais, né? Os índios, né? Eles devoravam aquilo que interessava, os ossos, né? As vísceras, o que não prestava, eles atiravam fora. Então essa é mais ou menos a proposta do Literatos TV. As pessoas pegaram a parte do canibal, elas entenderam tudo. Tá legal. Tá, outra pergunta que a gente tem é do Douglas de Oliveira Espíndola, do interior do Rio de Janeiro. Na verdade, ele sugere um programa sobre Stephen King. Com certeza. Né? O Stephen King sempre rende, né? Porque ele, além de ter escrito muito, né? Muito. Ele é um cara que não escreveu só terror, né? O King tem várias obras dramáticas e tal. É um escritor que vale a pena conferir. Outra citação que a gente tem aqui é do Humberto Martins, que parabeniza o programa e sugere falarmos de Cidade de Deus. Pois é, Vilton, nós já fizemos um programa, né, sobre Cidade de Deus lá na outra série, né, A Arte de Contar Histórias por Escrito, você encontra no YouTube. Mas com certeza a gente volta a falar do Cidade de Deus, porque nós temos não apenas um grande livro, né, do Paulo Lins, que traz que demonstra, né, uma realidade aí que é pulsante, né, no Brasil contemporâneo, como nós temos um filme assim de realização exemplar que, na minha opinião, né, para mim também, o melhor filme brasileiro. O melhor filme brasileiro de todos os tempos no que diz respeito à cinematografia, a maneira como ele realiza, da história, a execução, quer dizer, a arte cinematográfica assim levada às últimas consequências. Muito bom. Olha lá, moleque, se adianta. Aí, moleque, diz pra todo mundo agora que a boca do Zé pertence ao Zé Pequeno. E a gente vai começar a vender pó. Tá escutando? As leitoras e os leitores de Jane Austen pedem também por um programa a respeito da autora. Você não acha que esse programa... Vamos fazer uma autocrítica aqui. Você não acha que esse programa está muito assim de menino? Talvez. Não está faltando a gente falar de uma autora... Não está faltando a gente... Eu acho que tá. A gente falou só de 50 Tons de Cinza, eu acho que... Talvez fosse um livro mais feminino, embora a gente discutiu isso também. Aí valeria... Aí nós estamos agora com uma dívida enorme, né? Se a gente falou dos 50 Tons, e a gente não falou da Jane Austen, né? Ou a gente não falou da Clarice Lispector, né? Tá aí, nós vamos ter que fazer alguma coisa... É uma dívida, é verdade. Né? Andressa Beatriz
Olha, ela tem um sobrenome bem difícil, me desculpe, Andressa Beatriz, mas você sabe que é com você. Ela sugere Mário Vargas Llosa. Tá aí, outro autor super interessante, né? O Llosa é o seguinte... Tu quase nem gosta dele. É, né? quase não gosto, né? Agora, o Llosa é o seguinte, a gente vai falar sobre literatura em estado bruto mesmo e a gente tem que falar sobre política, né? Porque o Llosa, ele é um dos poucos intelectuais de renome, né, latino-americanos, que ele faz uma passagem muito radical da esquerda para a direita. Ele se candidata à presidência do Peru em 1990, ele perde para o Alberto Fujimori, e felizmente ele perde, porque nós temos um político a menos e um escritor a mais, né? E ele acaba recebendo o Prêmio Nobel da Literatura em 2010, né? Num claro movimento da academia sueca em direção à direita e não mais à esquerda, porque a academia sueca ela vinha sendo acusada de ser muito politicamente correta, de ficar muito com escritores, né, de tendência mais à esquerda, e de repente eles aparecem com uma grande surpresa, que foi o prêmio, por exemplo, em vez de eles premiarem o Eduardo Galeano, para a América Latina, eles premiaram... Referência como escritor sem de dúvida, esquerda, né? sem dúvida. Eles premiaram o Llosa, né, que é uma referência como intelectual de direito, e isso diz muito a respeito do debate internacional que acontece em torno da literatura. Então é um programa assim que rende discussões assim muito amplas. E a última pergunta que a gente tem aqui é: o que é aquele calendário escrito Kisama que sempre aparece na estante de Não livros? sei, não Algo sei, que aparece em todos os programas, não é Todos? só desse programa? não sei, todos os programas, talvez fosse alguma propaganda Não sei, mano. que sempre aparece, mas hoje não, Que hoje não tá. Hoje não tá, né? Bom, na verdade não é um calendário, né? Aquilo é um projeto de uma animação, né? Que é baseada num livro, né? Que eu mesmo escrevi e aquilo eu uso realmente para fazer divulgação, né? Para fazer propaganda do livro. Afinal de contas, né? A editora... O que é o livro, Michael? Confiou- Kisama, o Império dos Capoeiras, resumidamente. Resumidamente, é um livro que se passa no Rio de Janeiro, em 1868, e que conta a história de um herói da capoeira, né? A gente tem a cultura brasileira, ela não é engraçada, ela não é muito referendada na literatura brasileira. Nós temos poucos livros que falam sobre capoeira, nós temos poucos filmes, né? E mesmo as telenovelas, quando tem um personagem que é capoeirista, ele acaba sendo assim muito periférico, né? E eu tentei então escrever um livro em que a capoeira ela aparecesse como protagonista e não como coadjuvante. Já que a editora confiou em mim, né, eu procuro, né, divulgar na medida do possível, por isso que às vezes aparece aí o tal calendário aí do Kisama, que não é o caso hoje, né? Se você tiver mais dúvidas, mais perguntas, mais sugestões, mais dicas, por favor, literatostv@furb.br. Procure a gente também no Facebook e todos os nossos programas estão sendo postados no YouTube. Literatos TV. Valeu!